Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vi uma matéria aqui do El País, jornal espanhol. Por que votamos em Hitler? Eu achei muito bom. Eu vou ler ela na íntegra para vocês entenderem um pouquinho do momento que o Brasil está passando. Por que votamos em Hitler? Porque a Alemanha, um país com um dos melhores sistemas de educação pública e a maior concentração de doutores do mundo na época, sucumbiu a um charlatão fascista. Aqui o Führer, né, o líder deles, que a Alemanha estava em crise, foi publicado dia 8 de outubro, um dia depois das eleições do primeiro turno. Então aqui tem as imagens do pessoal cavando as trincheiras, né? A longa história de notícias falsas, ó, que foram divulgadas. Hitler com os empresários. Então vamos lá. Ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era um pouco mais do que um ex-militar bizarro de baixo escalão, que poucas pessoas levavam a sério. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias, políticos de esquerda, pacifistas, feministas, gays, elites progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas. Olha só, ele era contra a ONU. Vocês viram alguma semelhança? Eu vi muitas semelhanças. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler, o partido nazista, a nova força política dominante do país. Em janeiro de 1933, ele se tornou chefe de governo, chanceler, o cargo que era, né? Por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país ao abismo? Por quê? Crise, né? Em 32, olha só, ele obteve essa votação. Em 1929 foi a quebra da Bolsa de Nova York. Os alemães já estavam rebeldes. Vamos lá. Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. Alguma semelhança com o Brasil atual? A jovem democracia não trouxeram os benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto, um antipolítico. Promoveria mudanças de verdade. Muitos dos seus eleitores de Hitler ficaram incomodados com seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia para os seus propósitos. Contrastando o discurso burocrático da maioria dos outros políticos, Hitler usava uma linguagem simples, espalhava fake news. Nessa época nem existia esse nome, mas só para você ter ideia. E os jornais adoravam sugerir que muito do que ele dizia era absurdo. Alguma semelhança com o Brasil, gente? Presta atenção. Ele ganha as manchetes falando absurdos. Hitler era politicamente incorreto de propósito, o que o tornava mais autêntico aos olhos dos eleitores. Cada discurso era um espetáculo. Diferentemente dos outros políticos, ele foi recebido com aplausos de pé onde quer que fosse, empolgando as multidões, como escreveu em seu livro Minha Luta. Mein Kampf, né? Agora vamos a frases Catpack, frase do próprio Hitler. Toda a propaganda deve ser apresentada em uma forma popular, não estar acima das cabeças menos intelectuais daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em seu poder de despertar a imaginação do público, através de um apelo aos seus sentimentos. Olha só, ele não quer a razão, ele quer o sentimento. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiam que seu país sofria com uma crise moral, a moralidade, alguma parece ou não o que está acontecendo no Brasil. E Hitler prometeu uma restauração. Pessoas religiosas, sobretudo, ficaram horrorizadas com a arte moderna e os costumes culturais progressistas que surgiram por volta de 1920.
época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e a comunidade gay de Berlim começava a ganhar visibilidade. Os conservadores sonhavam em restabelecer a antiga ordem. Os conselheiros de Hitler eram todos homens heterossexuais brancos. As mulheres, ele argumentou, deveriam se limitar a administrar a casa e ter filhos. Alguma semelhança com o Brasil atual? Homens inseguros podiam de vez em quando quebrar vitrines de loja, cujos donos eram judeus, para reafirmar sua masculinidade. Meu Deus. Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, muitos pensavam que eles só queriam chocar a pessoa. É de brincadeirinha. Alguma semelhança com o Brasil, gente? Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler, confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas. Simplista, inexperiente e muitas vezes tão esdrúxulo, que até mesmo seus concorrentes riam dele, Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes. Ou ele logo deixaria a política. Eu ouvi esses dias atrás o quê? Que se Bolsonaro querer instalar uma ditadura, a gente dá um impeachment nele. Olha só como é burro esse pessoal. Afinal, ele precisava de partidos tradicionais para governar. Em quinto, Hitler ofereceu soluções simplistas à primeira vista faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte com mais frequência e aumentando as sentenças de prisão. Alguma semelhança, gente? Vocês estão vendo semelhanças? Eu estou vendo muita. Problemas econômicos, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas. Os judeus, que representavam menos de 1% da população da Alemanha, eram um bode expiatório favorito. Os alemães verdadeiros não deveriam se culpar por nada. Tudo foi embalado por slogans fáceis de lembrar. Alemanha acima de tudo. Brasil acima de tudo hoje, né? Renascimento da Alemanha. Um povo, uma nação, um líder. Em sexto lugar, elites logo aderiram a Hitler, porque ele implementou um ultrajante regime clientelista, cleptocrata, ou seja, de roubo, que beneficiava grupos de interesses especiais. Os industriais ganharam contratos suculentos, que os fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler. Em sétimo, mesmo antes das eleições de 1932, falar com Hitler se tornou cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problemas com os nazistas. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmos que não tinham ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Se soubesse que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele. Prestem atenção nisso, gente. Eles se arrependeram, mas depois de tudo ter acontecido. Contou-me um amigo de minha família. Mas como você pode dizer isso considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Perguntei. Eu achava que ele era um pouco mais que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que, justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético que fornecia uma falsa sensação de segurança e muitas poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha em 1932. Gente, alguma semelhança com o Brasil? Propostas fáceis, discurso simplista? Diferentemente do que houve hoje em dia, Hitler não era um gênio. Não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã.
Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas, mas porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães porque o povo estava disposto a minimizá-lo. Antes de muitos perceberem que a maquinaria fascista do partido governista estava fazendo, ele já não podia ser mais contido. Era tarde demais. Vocês perceberam, gente? Eu percebi muitas semelhanças. Pense no seu voto amanhã, hoje é sábado, dia 27, amanhã a eleição no segundo turno. Guerras externas, discurso simplista. Ele era motivo de chacota. Hitler, se vivesse nos dias de hoje, talvez iria no programa da Luciana de Gimenez pra gente ouvir os absurdos. Olha como esse cara é bizarro, entendeu? E agora estamos aí. Vamos lá, gente. Votem certo amanhã. Um abraço pra vocês. Até mais.